Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ferdinando e neste bloco vamos tratar das classificações do controle da administração. Nós sabemos que uma das funções, talvez a principal função do direito administrativo, é a de controlar a administração, estabelecendo limites à sua atuação, literalmente colocando regras no jogo. Tá bom? Em que pese o direito administrativo não seja codificado, não existe um código de direito administrativo, nós temos a Constituição, nós temos leis esparsas, nós temos súmulas, inclusive súmulas vinculantes, jurisprudência, ou seja, é um direito denso, é um direito até bastante filosófico, eu costumo dizer. Então, controle está na lei? Sim, está na lei. Você pega lá o Decreto-Lei 200/67, artigo 6º, inciso 5º, está lá o princípio fundamental do controle. Você pega a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode, na verdade sabemos que deve, anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes e inoportunos, porque se eu já constatei que esse ato é inconveniente, não faz muito sentido mantê-lo, né? Embora a redação ipsis literis está pode. Mas a evolução do direito administrativo demonstra que o controle é fundamental, que esse poder de corrigir, de revisar, de verificar as falhas, não é? Incluindo as suas modalidades, integra uma das pedras fundamentais da administração pública e do seu correto exercício. Então, nós vamos tratar aqui dessas classificações, ou seja, dos modos como o controle é exercido, e ao final nós vamos responder algumas perguntas. Vamos lá, então. Quanto ao âmbito de atuação, eu vou trazendo as classificações conforme a sua finalidade. Quanto ao âmbito de atuação, o controle pode ser interno e externo. Interno, dentro da mesma estrutura hierárquica. Tá? Dentro da mesma coluna eu tenho controle interno, que é baseado aí na hierarquia administrativa e que independe de lei, O controle interno é um controle automático mesmo, né? Ele não precisa ter uma lei dizendo, olha, você tem que fiscalizar a sua própria estrutura. Isso já decorre do exercício da função administrativa. Então, se eu pego ali, por exemplo, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal e a distribuição dos fiscais lá na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, por exemplo, dentro dessas estruturas internas, eu tenho, evidentemente, o chamado controle interno. Agora, por exemplo, se eu já falo do TCU em relação à Receita Federal, em relação às despesas da União, aí eu estou falando em controle externo. O controle externo ele está previsto na Constituição Federal. É isso mesmo, para que não haja interferências indevidas de um poder em relação ao outro, o controle externo consta da Constituição. Então você vê lá, o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Legislativo. O Legislativo exerce o controle externo da administração pública, mas não exerce sozinho. Porque quando a mesma Constituição estabelece no artigo 5º 35 a inafastabilidade da jurisdição, a Carta Política dá ao Judiciário também, quando provocado, um poder de controle. Gostemos ou não, o Judiciário é a última trincheira da sociedade. Então eu, enquanto cidadão, busco uma resposta, essa resposta não vem ou não é adequada, no meu sentir, eu ainda posso buscar o Poder Judiciário. E aí, quando o Poder Judiciário vem e anula um ato ilegal, quando o Poder Judiciário vem e manda a administração pagar uma indenização, quando o Judiciário vem e traz standards, padrões de comportamento, padrões de conduta a serem adotados pela administração, incluindo aí o chamado processo estrutural. Não deixa de ser uma forma de controle externo? Com certeza. Com certeza é uma forma de controle externo. Assim também o Ministério Público. É isso mesmo, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, rectius, vou me aprofundar, porque não é só fiscal da lei, mas fiscal da ordem jurídica. Isso, você que está fazendo concurso para MP, tem que anotar e lembrar isso aí. O MP não é só fiscal da lei, mas fiscal da ordem jurídica justa. Não é? Fiscal
das instituições, inclusive do próprio judiciário, na verdade, respeitados os locos, não é, de independência de cada um dos poderes, o Ministério Público é importantíssimo no controle externo da administração pública, nos limites da Constituição e das leis. Então, é a Constituição quem confere ao Ministério Público esse poder de fiscalizar, inclusive, como eu disse, os outros poderes. Tá bem? Então, quanto ao âmbito de atuação, o controle pode ser interno, dentro da mesma estrutura hierárquica, dentro da mesma estrutura interna, daí o nome controle interno, estrutura interna, e externo quando é feito por um órgão de fora dessa estrutura. Externo, de fora, tá bom? Ainda quanto ao momento em que o ato de controle é realizado, pode ser prévio, concomitante ou posterior ao ato. Vamos pensar aqui numa licitação. Eu olho, a licitação está tudo certa, mas eu olho ali uma falha no contrato, onde está escrito que é um computador, um notebook, por exemplo, da Intel i7, que é mais moderno, está escrito i5 ou i3, uma falha de digitação. Antes que ocorra o problema, antes que esses microcomputadores, que esses notebooks, que esses gadgets, né, enfim, o que for ser entregue, cheguem com problema, cheguem desatualizados, cheguem discrepando daquilo que está no edital, previamente a isso, de maneira preventiva, eu já notifico o contratado e faço uma nova minuta para nós assinarmos, enquanto administração e contratado, a minuta correta. Isso é um controle prévio. Eu não preciso esperar o problema acontecer. Eu posso atuar de maneira preventiva, de maneira prévia. Tudo bem, professor. Então assinamos ali, mas corrigido o problema na entrega, concomitantemente ao cumprimento daquela licitação, vem um lote com defeito. Vem um lote com problemas ali. Então, eu exerço, enquanto administração, o controle, concomitante. Eu vou notificar a empresa para que substitua os itens faltosos. E posterior, por exemplo, quando está tudo certo, foi tudo entregue, mas eu preciso acionar garantia legal, eu preciso acionar manutenção, eu preciso acionar outros aspectos relacionados ao controle da qualidade, da especificidade, daquilo que tem que ser cumprido, não é? Então, o controle pode ser antes, durante e depois. Tá bem? Quanto ao momento em que ele é exercido relativamente à prática do ato. É antes do ato estar concretizado, é durante, na execução ou é depois. Em todos esses momentos. É como na nossa vida, né? Eu vou comprar um carro e eu verifiquei que está errado ali alguma coisa na compra do carro. Então eu já vou lá, converso com a concessionária, corrijo isso, controle prévio da minha vida privada. Na hora da entrega eu verifico um problema concomitante ou posterior, quando eu levo lá na revisão, não é? Então os controles atuam nos diversos momentos. Letra C, relativamente ao poder que o pratica, pode ser legislativo, judicial ou executivo. Aí eu vou perguntar quem está controlando. Se é o poder executivo, então, não é? Nós temos ali, muitas vezes, em relação ao próprio poder, um controle interno, um controle realizado dentro do próprio âmbito daquela administração. Mas existe o controle legislativo. E quando a gente pensa em controle legislativo, a gente lembra logo em CPI, em convocação de autoridades, em julgamento das contas, até mesmo em situações mais graves, como impeachment, etc. Acaba sendo uma forma de controle, sim, dentro das prerrogativas do poder legislativo. Então, tudo isso a gente olha lá na Constituição. A Constituição é o nosso vetor, é a nossa bússola, não é? Principalmente ali, viu, pessoal? Nas questões relacionadas aos poderes, não é? O texto constitucional diz, por exemplo, no artigo 74, que todos os poderes manterão de forma integrada sistemas de controle interno. Então, o legislativo tem seu controle interno. O Poder Judiciário também tem seu controle interno. Olha, até o CNJ
É órgão de controle interno do judiciário. O executivo também. O executivo não tem a controladoria dos municípios, não tem a controladoria geral da União, a CGU, é órgão do executivo, é controle interno. Cada controle faz parte, né? Cada poder melhor tem o seu mecanismo de controle interno. Então, se esse controle é realizado pelo Poder Legislativo, leva esse nome. Se é realizado por um juiz, por um desembargador, por um ministro, por um órgão do judiciário, leva o nome de controle judiciário. E o executivo também, óbvio, né? Porque é a máquina maior que nós temos. A maior máquina é o executivo, também tem sua estrutura de controle. E aí eu coloco as camadas de controle, como se fosse um bolo. Não é? A lei de licitações traz linhas de defesa, isso é bem bacana, tá? Quando você vai estudar as licitações, então tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, isso cai em concurso. E quem é que faz licitação? Os três poderes. Mas quem faz licitação em maior volume? Aí é o executivo. E dentro do executivo nós temos também essas linhas de defesa, nós temos as suas formas de exercer o controle. Temos ainda o chamado controle social, que é importante, vem caindo cada vez mais nos concursos. Não é? Quando nós temos o controle social, nós temos a participação popular nas coisas da administração. E aí eu coloco ali muito instrumentos, ferramentas, como a representação por ilegalidade, representação por ato de improbidade administrativa. Então, nós temos diversos mecanismos de atuação popular. Todo cidadão pode ver as contas do executivo anualmente. Lembra disso? Pois é, controle popular. Controle social, que se dá até mesmo por aplicativos. Já caiu numa questão, o aplicativo cidadão. Por meio desse aplicativo eu posso encaminhar denúncias, eu posso avisar a administração que tem um buraco na rua ou que a lâmpada queimou, por exemplo. As ouvidorias, que são obrigatórias nos tribunais de justiça, não é? Até por força de resolução do CNJ, também integram o chamado controle social, os observatórios sociais. Cidades maiores, municípios com sociedade civil organizada adotam observatórios sociais que acompanham a execução de contratos, de obras e exercem um papel importante no controle da administração. Ainda o controle de ofício, ex ofício ou provocado quanto à iniciativa. A pergunta é: quem é que teve a iniciativa de provocar aquela fiscalização, aquele controle, aquela revisão? Foi a autoridade, ela mesma viu ali o problema e já despachou, já determinou alguma medida, então é um controle de ofício, exercido propter officium, exercido em razão das atribuições do cargo. É aquela história, eu estou trabalhando ali, não é, na administração e vejo que é uma coisa errada, eu chamo lá o subordinado e falo: corrige isso aqui está errado. Eu, enquanto autoridade, tomei a dianteira, tomei a prerrogativa, tomei a decisão, a deliberação de corrigir o problema. Eu não esperei que ninguém me avisasse, que ninguém me provocasse, que ninguém me encaminhasse nada. Eu, de ofício, deliberei medidas, providências. Então, esse é um controle de ofício. Diferente do controle provocado, porque há alguém que pede. Então, ele é provocado, alguém provoca a administração pública. Isso aí se dá de diversas formas, pelo cidadão, pela própria imprensa, muitas vezes, não é? Por uma recomendação do Ministério Público. Recomendação é uma coisa, é uma sugestão mais forte, vamos colocar assim: estou recomendando. E aí, se não seguir a recomendação, provavelmente o Ministério Público ingressa com uma ação judicial. Mas, se o MP ele provoca, ele recomenda, então esse é um controle provocado, não é mesmo? E ainda, controle de legalidade ou controle formal e controle de mérito ou material. O que é que eu estou verificando? Eu estou verificando a pertinência do ato com a lei, esse encaixe, esse link do ato com a lei, então é um controle de forma, é um controle de legalidade. Agora, o controle de mérito, de conveniência e oportunidade, aí é o controle material, é o controle de conteúdo, tá bom? Como regra ali, quem praticou o ato, se foi o executivo que fez o ato, então quem praticou
No caso, o executivo tem mais liberdade, pode anular ou revogar. Quando um poder pratica um ato e o outro vai revisar, aí a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro, se o ato é da administração e esse ato é questionado no judiciário, o judiciário avalia legalidade. Professor, mas e a proporcionalidade, a razoabilidade? Hoje são aspectos daquilo que a gente chama de controle da juridicidade do ato. Controle do ato sob o aspecto da legalidade ampla, do bloco de legalidade. Agora, o judiciário, pelo menos em regra, pelo menos para a maioria da doutrina, não entra na conveniência e na oportunidade. Esses são elementos que compõem a chamada reserva da administração. Isso aí é de quem praticou o ato, não é? Todos os poderes podem praticar atos administrativos, tá, gente? Todos os poderes fazem um pouquinho de cada coisa. Então, se é um ato lá do executivo e alguém impetra mandado de segurança, o judiciário não vai avaliar o mérito do ato. O judiciário vai avaliar a legalidade ampla, a juridicidade do ato, a conformidade do ato com a lei, com o direito, com a Constituição. E o princípio da proporcionalidade, ele é um princípio implícito do corpo constitucional. Então, se o ato está dentro da legalidade, está dentro da proporcionalidade, o juiz não mexe. Tudo bem? O juiz não mexe. Pelo menos é isso que ainda prepondera, né? Ainda prepondera. Agora, quem praticou o ato tem um controle maior. A administração solta um edital de cargo público e à tarde, isso foi de manhã à tarde, ela resolve revogar. Ela pode, eu já vi isso acontecer. Inclusive aí na administração do judiciário, sai lá um edital para juiz, 1h da tarde, 6 horas da tarde o edital está revogado por conveniência e oportunidade. Por quê? Porque a administração verificou que aquele não era o melhor momento. Ou então que era melhor do ponto de vista da finalidade, aglutinar mais vagas, esperar resolver algum problema interno, esperar o executivo repassar ali do 10º, verificar como vai ser, se vai ter mais verba, menos verba, se tem estrutura para fazer o curso de formação, se tem algum convênio com escola judicial em andamento. Olha, todos os elementos de conveniência e oportunidade. Quem praticou o ato? O judiciário em sua função executiva, porque é a administração do tribunal, não é o juiz julgando o processo, mas é o tribunal administrando a sua estrutura. Quem praticou o ato foi o judiciário, no exercício da função administrativa, e nesse caso, ele, judiciário, por ser ele o prolator do ato, por ser ele quem exarou esse ato, quem o produziu, tem o controle não só de legalidade, mas de mérito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o legislativo tem uma fiscalização ampla sobre os poderes e notadamente aqui no executivo, né? No executivo. Então o legislativo faz o controle da administração, faz o controle externo da administração, incluindo aí ferramentas de controle político do poder legislativo. É isso mesmo, inclusive ferramentas que dão ao legislativo essa ampla atuação, não é? Desses atos administrativos praticados pelo Poder Executivo e que incluem aí, né, o controle político. Não é só o controle de legalidade, mas também o controle político. O Congresso faz controle político do Executivo? Faz. Faz. A CPI é um caso trazido pela doutrina, né? E o controle político, ele fiscaliza aspectos de legalidade e de mérito. Os exemplos: convocação de autoridades, criação de CPIs. Tá bom? Então, controle político que o Congresso Nacional, que o Legislativo faz em relação ao Executivo, ele também é um pouquinho mais amplo, porque abrange aspectos de legalidade e, em certa medida, de mérito. Isso cai, o professor vai mostrar para você como cai, não é à toa que eu estou dizendo isso, mas já a gente fala sobre isso. E, por fim, o controle hierárquico ou por subordinação, dentro da mesma estrutura, não precisa de lei específica, né? E também o controle por tutela, por supervisão ministerial, que é o chamado controle finalístico, né? Que uma coluna faz em relação a outra. Uma coluna, administração direta, outra coluna, administração indireta.
Então, esse controle é chamado de tutela, supervisão ministerial ou controle finalístico. É uma segunda categoria. Vamos para as questões. Todas as questões extraídas de certames jurídicos, de carreiras jurídicas, aqui, Procurador de Contas do MP de Santa Catarina. A primeira pergunta diz: anulação de ato administrativo que esteja em desacordo com súmula vinculante é, quanto à natureza, modalidade de controle de legalidade? Sim, porque súmula vinculante tem força de lei. Súmula vinculante tem força de lei. Então, se eu tenho um ato administrativo que está em desacordo com súmula que é igual à lei, estou diante, óbvio, de um controle de legalidade. Certa resposta. Próxima. O controle da administração pública está adstrito. Olha a palavrinha bonita. Está adstrito aos atos praticados no âmbito do executivo. A palavra adstrito aí lembra adstrição, lembra restrição. Então, o controle da administração pública está restrito aos atos do executivo? Claro que não, porque todos os poderes fazem um pouquinho de tudo. O legislativo também administra as suas instalações, também faz suas licitações, seus contratos. Com o judiciário não é diferente. O judiciário vai construir um fórum, vai comprar material de limpeza, vai comprar móveis, computadores. Então, sobre tudo isso exerce, ou é exercido melhor, o controle da administração pública. Então, a palavra adstrito aqui torna o enunciado errado. Tá bom? Está errado por conta dessa palavra adstrição ou restrição. Não é apenas os atos do executivo que estão sujeitos a controle, pelo menos não quanto aos atos administrativos, que é o que nós estamos tratando aqui. Mas essa, sendo o controle externo, aquele realizado por órgão que não pertence à estrutura do poder no qual o controle é realizado, é correto afirmar que o MP é um importante ator de controle externo da administração. É claro, nós dissemos isso, deixamos muito claro na aula que o MP é sim um importante ator constitucionalmente previsto, que exerce ali o importante papel de fiscal da ordem jurídica. Então, com atuação importante no controle externo da administração pública. Vamos pegar promotor de justiça substituto. Vamos lá, então. Letra A. O atributo da administração pública que fundamenta o controle administrativo é a autoexecutoriedade? Errado. Isso é atributo do ato administrativo. Atributo do ato. Do controle é a autotutela. Então, confundindo aqui autoexecutoriedade com autotutela. Letra B. O controle externo judicial da administração pública pode incidir sobre os elementos vinculados dos atos discricionários. Sim. Sim. O judiciário analisa os atos praticados pela administração pública do ponto de vista dos atos vinculados e também dos elementos vinculados do ato discricionário. Isso já foi perguntado de uma outra forma. Quais atos podem ser controlados? Todos. Todos. O que difere é a intensidade do controle. A intensidade do controle. Nos atos vinculados, o controle é pleno. Nos atos discricionários, o controle é limitado. Mas todo ato administrativo tem uma parcela de sindicabilidade. Tem uma parcela de verificação mesmo pelo Poder Judiciário. Tá bem? Então a correta aqui é a letra B de bola. Letra C. Tanto o controle judicial quanto o legislativo limitam-se à legalidade. Aqui o problema que eu falava, né? O controle legislativo também pode ser de índole política. E aí há uma ligeira incursão no mérito, quanto aos aspectos políticos do ato. Letra D. Em razão do princípio da separação dos poderes, os órgãos integrantes do Judiciário e do Ministério Público estão excluídos do controle externo? Errado. O Tribunal de Contas fiscaliza todo mundo, inclusive MP e Judiciário, tá, gente? E letra E. A ação popular é um instrumento de controle dos atos administrativos adotado somente, olha o erro, somente para anular ato lesivo contra o patrimônio público. Somente está errado. A Lei 4717 fala diversos bens aqui, de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, tá bom? Não apenas ali aos bens patrimoniais da administração, tá certo? Isso aqui tudo
você pode observar na Lei 4717/65, que é a Lei da Ação Popular. Então, correto ali a letra B. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Isso é muito importante para o professor. Um abraço, tchau, tchau.